Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live bônus para o pessoal do curso de História da Religião. Essa proposta que trazemos hoje é a primeira ligada ao nosso canal Exilado 21, do Exilado 21 Podcast. Então, hoje nós estamos aí no dia 29 de setembro de 2025 e se você está assistindo essa live pelo YouTube, esse programa ele é gravado. Então essa live ela é um bônus, como eu já disse, para os alunos do curso de História da Religião e para o pessoal que nos acompanha já no WhatsApp da Exilado 21 desde o período da pandemia. Nós temos um grupo aí de muitos anos aí que já está conosco e eu convidei o pessoal também. Então, se vocês quiserem, que estão aqui conosco hoje, fazer algum tipo de pergunta ao nosso convidado, deixa a perguntinha aí no chat que nós passamos para ele no decorrer da nossa conversa aí, da apresentação do nosso amigo Norberto Peixoto, que já está conosco. Deixa eu habilitar o áudio aqui. Norberto, seja bem-vindo. Se apresente para nossos amigos, por favor. Não estou te ouvindo. Ok. Agora sim. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de a gente vir aqui dialogar, falar de espiritualidade. Espero contribuir aí com o grupo de história, com o podcast também, né? E estou receptivo para vocês aí fazerem perguntas, para o Edelso conduzir. Estou à disposição de vocês aí para a gente dialogar. Bom, Norberto, acho que para a gente poder começar esse bate-papo hoje, fala um pouquinho sobre a sua trajetória e como é que você começou essa conexão da sua mediunidade aí com o espírito Ramatiz, porque até onde a gente conhece, a maior parte das pessoas aqui conhecem, a gente sabe do Ramatiz pelo Hercílio, né, que é o tradicional, né, que começou ali com o Hercílio Mais. E fala um pouquinho para a gente como é que foi essa conexão dele com você aí, ligado a esse pensamento mais voltado à questão da cultura afro-brasileira. Então, Edelso, eu estava na escola de médios no Centro Espírita, né? Pertencente à Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Terceiro ano da escola de médios, estava liberado para o trabalho de desobsessão na mesa, já era passista, né? E num determinado dia, à noite, eu tive uma experiência, um desdobramento lúcido. E no meu quarto aconteceu um fenômeno de como se uma névoa assim prateada, levemente dourada, preencheu o quarto e ela foi se condensando do lado da minha cama e quase que uma materialização, mas era diáfano. Na verdade, eu estava desdobrado e aquela névoa ela era hiperfísica, ela não era física, né? Era etéreo astral. E ela se condensa e na forma de Mestre Ramatiz, né? Eu não sabia quem era Ramatiz, não conhecia, no centro espírita não se falava a respeito, e ele se apresenta, ele dá o nome, diz que é Ramatiz, e que nós iríamos começar a psicografar juntos, e que tinha ficado uma parte da obra dele, que falaria sobre Umbanda, que tinha ficado incompleta, que ele precisava dar continuidade. Me deu e faz um sinal com a mão, levanta a mão, assim como se fosse um mudra, e eu me abre a clarividência e eu vejo assim a arte de 14 obras, né? Uma do lado da outra, assim, se formou. E ele disse que era para mim ficar tranquilo, que eu começasse a escrever, que a intuição ia vir, e nós já iríamos começar o primeiro livro. Quando eu fui pesquisar quem era Ramatiz, eu disse, quem é Ramatiz, né? Eu não sabia. Quando eu fui pesquisar, que eu me deparei com o tamanho da obra, o que já tinha sido realizado, eu me assustei, né? Eu disse, nossa, eu não sei se eu sou capaz
ancorar ou ser um médium nesse momento do tal a magnitude do trabalho, a profundidade, né, a qualidade da obra já publicada. Mas aos poucos a gente foi indo, né, de forma discreta, em segredo, e chegou um momento que eu tinha um material já acumulado, quase com um livro pronto, que era o Chama Crística. E aí eu ele me disse assim, mande para a minha editora atual esses escritos para eles avaliarem. E eu mandei, né? O livro ainda não estava concluído e demorou um pouco a vir a resposta. E veio positivamente. Eles disseram que gostaram do texto, que era para mim continuar escrevendo e para mim aguardar que assim que eu terminasse o livro, uma revisora ia me ajudar com a parte do português e tal. E aí se deu o primeiro livro, quase um ano depois dessa experiência com o mestre Ramatiz, essa primeira vivência com ele, aí foi publicado, que foi o Chama Crística. Isso me causou um problema enorme no Centro Espírita, né? Porque do momento que o livro foi publicado, eu virei um médium obsediado. Eu já não era um médium capaz para trabalhar na mesa, eu não interessa quem eu era, o que eu tinha feito ou a condição que eu estava. Foi um bullying espiritual, né? Foi muito forte. Eu não suportei aquilo, foi muito difícil para mim, eu acabei me desligando dessa casa. Não fui para o quarto ano, terminei o terceiro ano, para o quarto ano da escola de médicos eu não fui. Eu fui para uma outra casa mais universalista, que era espírita também, mas não pertencente à federação, que o dirigente dessa casa também era do Batuque, aqui do Rio Grande do Sul. Ele era de Xangô, ele era iniciado no Batuque, era de Xangô, ele tinha uma abertura para Umbanda, para Ramatiz. Aí que eu me transferi de casa e continuei no meu trabalho espiritual, na minha mediunidade, enfim. Foi mais ou menos isso aí. Eu me lembrei depois que meu pai tinha o livro Magia de Redenção no congá dele, né, no altar. Meu pai teve uma época que ele tinha casa de Umbanda, e ele tinha o livro Magia de Redenção. Aí eu me lembrei, mas eu era muito garoto, acho que eu tinha uns 7, 8 anos no máximo. Aí eu me lembrei que meu pai era leitor de Ramatiz, né? Então foi dessa maneira aí, de meio inesperada, meio inusitada, e no centro espírita era proibido ler, nesse centro era proibido ler Ramatiz, e o que tinha de Ramatiz, se alguém mais antigo te indicasse, você tinha que falar com o coordenador da livraria, e era escondidinho, numa estante, bem no fundinho, era escondidinho, só ele sabia onde estava, e ele emprestava e dizia assim, olha, você... Porque a gente era sócio da biblioteca do centro, e você podia pegar livro emprestado, né? E os de Ramatiz era só para alguns eleitos que tinham a indicação que teriam condição de ler Ramatiz sem se desequilibrar, né? Então, o pessoal que estava na escola de médios, eles não liberavam as obras de Ramatiz sob a perspectiva de nós nos tornarmos médios desequilibrados, não teríamos condição de absorver os ensinamentos de Ramatiz, né? na perspectiva deles na época, né? Então foi mais ou menos assim. Você tinha o Ramatiz, ele já havia preparado você para esses embates ou deixou você passar por si só? Ou te avisou, não vai ser fácil? Como é que foi essa questão? O mestre Ramatiz tem uma característica de trabalho que ele não te avisa, assim, sabe? As coisas vão acontecendo e é muito na experiência, você aprende muito na experiência com ele, sabe? Não existe... Obviamente que você tem que estudar, é muito importante para você ter uma condição, um intelecto que você consiga transformar em palavras, transformar num texto a ideação que ele projeta na tua glândula pineal, né? Porque ele não é uma comigo, não, ao menos não é uma telepatia convencional, é uma ideação na glândula pineal que aí ela ela serve como uma placa refletora para o corpo mental e o teu intelecto veste aquela ideação. Aí, obviamente, que a sua cultura, o seu estudo vai ajudar, vai contribuir com as palavras para você definir melhor, descrever melhor o que o mestre quer passar na ideação dele. Então,
Em verdade, eu acho que se eu tinha algum preparo, não foi dessa encarnação, era de encarnações passadas, né? Mas sempre cada obra é um aprendizado, muitas vivências, muito aprendizado na prática. E dizer que foi fácil, nunca é fácil lançar um livro espiritual, mediúnico, no contexto brasileiro, no contexto que sempre há uma resistência, um mercado editorial muito difícil. Notadamente, os livros de Mestre Ramatiz sempre são difíceis de serem publicados, porque ele mexe muito com o consciente coletivo, ele faz essa convergência entre várias tradições, então ele causa um desconforto naqueles que estão naquela zona assim, do já sabido, que estão acomodados, e ele não se prende a uma tradição específica, ele faz convergência, né? Então ele é muito livre para trazer os pontos em comuns de diversas tradições, né, espirituais e fazer essa síntese. Por isso eu acho que ele se destaca no sentido de conseguir fazer essa leitura panorâmica e pegar a essência de várias tradições e trazer para a nossa compreensão. Isso gera um desconforto naqueles que estão na caixinha, estão na cartilha, estão aquilo que é já sabido, previsível, e Mestre Ramatiz ele não atua dessa maneira. Então, dizer que é fácil não é fácil, agora, que é impossível não, sempre tem muito apoio espiritual, muito suporte, né? Enfim, mais ou menos isso aí. No trabalho que você começou a realizar com o Ramatiz, você, essa questão dele trazer essa vertente mais para a Umbanda, ela, de certa forma, ela não te assustou? Você recebeu isso de uma forma tranquila ou ele teve que fazer uma preparação específica com você, te preparando para algo que você não estava esperando, achava que ia seguir aquela linha do Hercílio? Como é que foi isso? Na verdade, eu sempre me senti muito confortável dentro da Umbanda desde menino, né? Porque eu me lembro que eu era garoto, eu ia na engira de Umbanda e ninguém me dizia nada, eu compreendia tudo que estava acontecendo ali. Eu entendia as manifestações, era algo que eu trouxe com o meu espírito, né? Intrínseco ao meu espírito, do meu inconsciente, de outras vidas. Então, eu tive muita facilidade sempre de intuir, entender a Umbanda e as religiões afro-brasileiras de uma maneira geral. Não tive dificuldade quanto ao aspecto de ter que escrever sobre Umbanda, com Mestre Ramatiz, em nenhum momento. A dificuldade ela veio muitas vezes depois dos livros publicados, porque mesmo no meio ramatiziano, tinha irmãos que diziam assim, mas por que o Ramatiz vem escrever sobre Umbanda agora? Por que o Ramatiz não escreve sobre esse assunto, o assunto A, o assunto B, o assunto C? Então, eu fiquei no meio do... Eu ia em seminário e muita pressão, no sentido assim, sempre um questionamento, uma polêmica, e aquela história, né? Ramatiz não consegue agradar a todos, nem mesmo dentro dos seus discípulos ou devotos, né? E não é a intenção dele. A intenção dele é trazer o conhecimento, trazer a mensagem que é necessária, né? E teve um momento da minha caminhada que eu meio que me senti pressionado, porque você está escrevendo muito sobre Umbanda, você já está, agora vem a apometria, poxa vida, você não vai escrever sobre Espiritismo? Eu disse assim, olha, eu não sinto que eu tenho que escrever sobre Espiritismo, já tem uma obra enorme, né? Muitos médiuns bem preparados, o próprio Hercílio aprofundou muita coisa dentro do Espiritismo, então, com o mestre, eu nunca tive assim, uma dificuldade de saber o tema ou o assunto, mas no público, de uma maneira geral, muitas vezes causa incompreensões, como até hoje. Tem um bandista que diz assim, Ramatiz não é um espírito umbandista, ele é um espírito oriental, ele é um hindu, ele não é preto velho, ele não é caboclo, o pessoal se prende muito na forma, né? Aí tem irmão espírita que diz assim, Ramatiz é um espírito orientalista ou é um espírito umbandista porque ele desce em terreiro. Então nós temos muita dificuldade de ter esse pensamento de síntese, de maior convergência e universalismo ainda, eu vejo, no campo das religiões.
e doutrinas espiritualistas mediúnicas de uma maneira geral, Adelso. Quando a gente fala de universalismo, às vezes eu noto que na cabeça de algumas pessoas, especificamente, a impressão que dá é que universalismo é a pessoa adotar todas as práticas possíveis dentro de um aspecto religioso só. Como que você vê isso? Isso não é possível, né? A gente se perde nisso aí. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, eu dirijo uma casa de Umbanda. Se na minha casa, no dia de gira de Umbanda, eu começar a fazer yoga, postura de yoga, começar a fazer reiki, eu vou descaracterizar, ou trazer xamanismo, medicina da floresta, outras coisas. Eu vou descaracterizar essa tradição. Então, ao mesmo tempo que a possibilidade da gente ser livre e ser universalista, e ter essa visão panorâmica, está sempre buscar a essência além dos dogmas, além dos tabus religiosos, ao mesmo tempo, pode acontecer da gente perder uma raiz, né? A gente fica pulando de galho em galho e não se aprofunda numa tradição. Eu tenho iniciação na Umbanda, consagração na Umbanda, e lá se vão mais de 50 anos de Umbanda. Eu fui batizado aos 7 anos, né, de idade, estou com 61. Quando eu falo de yoga, eu trago ensinamentos dentro da tradição do yoga nesse último livro, Umbanda Oriental. Eu não vou falar aquilo que eu não vivencio. Então, eu vivencio a yoga, tenho iniciação na yoga em tradições fidedignas, de professor a aluno, com transmissão oral de saberes, com iniciações, uma vivência intensa nos últimos 10 anos, para me dar legitimidade de abordar isso e conhecimento a ponto de recepcionar esses saberes de mestre Ramatiz. Mas o que a gente percebe, sim, eu concordo com você, o universalismo não é uma salada de fruta que você coloca tudo e faz tudo ao mesmo tempo, isso não é possível, né? Quando a gente pega aquela obra em que o Ramatiz ele destrincha várias religiões, onde ele faz comparação com o Espiritismo, a obra é a Missão do Espiritismo, certo? Sim. Na Missão do Espiritismo, ele vai falar um pouquinho da Igreja Católica, vai falar um pouquinho do protestantismo, do budismo, e o capítulo maior é da Umbanda, né? É 50% do livro, praticamente. Isso aí tem já quer dizer alguma coisa, né? Isso é muito simbólico, no meu modo de ver, porque ele coloca 50% de Umbanda dentro do livro, sob a chancela Missão do Espiritismo, né? Trazendo a Umbanda para essa discussão, para esse diálogo. Aí há um indicativo da importância da Umbanda dentro da missão do Espiritismo. Ao menos no Brasil tem uma importância muito grande, né? E a gente não pode dizer que Umbanda também não é Espiritismo. A gente pode dizer, nós não somos espiritismo ortodoxo, mas nós temos mediunidade, nós temos a atuação dos espíritos, tudo que está lá no livro dos médiuns, de certa forma, e no livro dos espíritos, é absorvido dentro da Umbanda, né? E Ramatiz ali nessa obra, no capítulo sobre Umbanda, ele tem várias chaves que ele identifica, para um estudioso mais aprofundado das religiões afro-brasileiras, quando ele fala dos pais de segredo, que ele fala da magia superior dos pais de segredo, dos genuínos africanos, ele elege uma tradição, porque os pais de segredo são os babalaôs. Os babalaôs são ligados à tradição Nagô, religião tradicional iorubá. Então, é o berço do orixá, né? E se a gente faz um aprofundamento na ética dessa tradição, ela confirma o que Ramatiz fala na Missão do Espiritismo, que é uma magia benfeitora positiva, a magia dos genuínos africanos, dos pais de segredo. E é uma ética muito, muito pelo caráter, pela elevação do espírito, né? Então, ali ele dá um caminho, assim, dentro dessa raiz do orixá, que ressonava dentro da Umbanda e ressoa até hoje como uma magia superior, algo positivo, benfeitor, vindo dessa tradição
dos antigos babalaôs, ou pais de segredo, né? Há um aspecto dessa obra que o Ramatiz ele começa a enfatizar, que, de certa forma, aquela energia mesmo, né, que vem da África, né, de toda a manifestação do africanismo, que ao se misturar com essas questões, ao se misturar a cultura europeia, branca, e aqui no Brasil também, que essa energia, na verdade, ela passa a sofrer uma transmutação. Você vê dessa forma mesmo? Veja bem, a gente tem que entender melhor o que quer dizer mistura, né? Sincretismo, mistura. É difícil você encontrar uma tradição pura na Terra. Mesmo as tradições mais antigas do yoga, elas sempre beberam na fonte de outra, até chegar no primeiro sadhu, no primeiro sábio que recebeu estado alterado de consciência das estrelas. Então já veio de um outro orbe. Né? Ele recebeu de mestres que estavam ou em Vimanas, ou eram seres galácticos das estrelas, não importa. A própria religião, a base do orixá, que é a religião tradicional iorubá, ela teve influência da geomancia arábica, né? E outras tradições. Então, a mistura ela é perigosa quando ela enfraquece a ética de origem. Foi o que aconteceu com o africano. O africano, vou falar aqui do Babalaô, do Nagô, né, que é o que o Ramatiz faz alusão na missão do Espiritismo, no capítulo sobre Umbanda, porque a gente teria também o Angola, teria o Jeje, teria várias outras, o Cabinda, teria várias outras procedências. Vamos falar do Nagô, que é o que remete ao orixá. É esse processo de mistura ligado à diáspora africana da escravidão fez com que o africano fosse perdendo a sua ética de origem, por questões sociais, por questões de necessidade de sobrevivência. O próprio processo de libertação dos escravos foi uma grande hipocrisia, porque eles foram alforriados para passar fome e morrer de fome. Não teve nenhuma política, nenhum incentivo, nada para amparar esses negros que foram alforriados. E aí começa todo um processo de aviltamento da ética nessa bricolagem, nessa mistura com o catolicismo popular europeu, a magia europeia. Isso foi se descaracterizando, aí acaba redundando nas macumbas, nos morros cariocas, aquela coisa toda, né? Mas necessariamente não foi a mistura em si que causa a perda de uma ética, e sim um contexto, né, que eles tinham que sobreviver. E a maneira deles sobreviverem foi, daqui a pouco, aviltando a ética de origem e comercializando, né, comercializando a sua magia, né, de forma que não estava de acordo com a ética dos antigos babalaôs, né. Quando você entra com esse tipo de assunto dentro do movimento espírita, quando você começou lá atrás, ok, você começou a receber as críticas, e a gente sabe o quanto o espírita é muito caridoso para fazer crítica, né? Ele é de uma humanidade impressionante, e você em algum momento pensou, falou assim, meu Deus do céu, será que eu estou indo pelo caminho certo? Porque para falar desses assuntos dentro de um movimento espiritualista no Brasil, que ainda tem muito do preconceito em relação a essa história do povo africano, passou pela sua cabeça falar, ô Ramatiz, não dá para você dar uma mudada, porque assim, energeticamente falando, é pesado quando a coisa vem para cima da gente nesse formato de crítica caridosa, né, que eles chamam. E não é só quanto ao movimento espírita, não. Você sabe que pela amplitude de assuntos de Mestre Ramatiz e pelo ecletismo dele e pela abrangência da sua convergência, às vezes a gente que está em terra,
às vezes é difícil a gente ter uma referência e se identificar, porque são muitas as possibilidades de saberes, né, de experiências, de conhecimentos que estão à nossa volta. Claro que o espírita tradicional ele tem uma dificuldade maior. Eu digo hoje que o espiritismo no Brasil perdeu uma grande oportunidade por se desconectar da alma do brasileiro, que é ecumênica, que é eclética. O brasileiro vai tomar um passe no centro espírita num dia, no outro ele está lá no terreiro conversando com o preto velho, né? No outro fim de semana ele está lá no xamanismo. Isso faz parte da alma, da essência popular do Brasil. Mas, Edelcio, eu também encontrei dentro do movimento espírita irmãos que foi surpreendente, que me ajudaram, que tinham abertura universalista, né? Eu nunca vou me esquecer, eu posso até citar o nome em memória, professor Cícero, do Bezerra de Menezes, aqui em Porto Alegre, um pesquisador, um professor de biologia da URGS, aposentado, que ele já está em Aruanda. O professor Cícero me ajudou num momento muito difícil dentro do centro espírita. Eu fui falar com ele, eu fui pedir ajuda, eu estava tendo muitos desdobramentos, muitas situações assim, fora do corpo, que eu não compreendia. E ele chegou para mim e mandou eu ler Paramahansa Yogananda, a autobiografia do Yogi, mandou eu ler Projeciologia, do Valdo Vieira, para entender o que estava acontecendo comigo, os desdobramentos, a função dos chakras, dos corpos espirituais, etc., que não era abordado dentro do centro espírita. E me deu todo o apoio. E ele era um espírita de carteirinha, palestrante, só que ele tinha uma abertura. Ele não se limitava ao centro espírita, ele era um pesquisador, um estudioso, né? E uma vez eu encontrei ele na Feira do Livro, encontrei ele, o professor Cícero, na Feira do Livro, com um baita de um livro de Umbanda Protossíntese Cósmica, do Rivas Neto, que é um livrão grossão, grandão, da Editora do Pensamento, ele com o livro embaixo do braço. Eu cheguei, abracei ele, aí, professor Cícero? Quando é que o senhor vai lá no terreninho tomar um passe? Eu olhei para o livro dele, ele deu risada. E era um espírita tradicional, então tem essa coisa também, né? Às vezes vem muito, acho, do ser humano, viu, Adelso? O ser humano, ele se fechar, ser mais conservador, mais fechado ou não, né? Na trajetória do seu aprendizado, você bebeu da teosofia também? Sim, eu transitei pela teosofia, maçonaria, teosofia. Eu quando psicografei o livro A Missão da Umbanda, que foi meu terceiro livro, ele está baseado no contexto da Umbanda esotérica, a estrutura ali todinha de chakras está dentro do contexto da Umbanda esotérica. Eu estava transitando pela Umbanda esotérica na época, e Mestre Ramatiz me pediu para me ler um livro que chama A Ciência do Yoga, e ele disse, você pesquisa a ciência do yoga que dentro da teosofia, e você lê este livro, estuda esse livro, para nós começarmos a escrever A Missão da Umbanda. Eu fiquei 1 ano estudando esse livro, eu encontrei esse livro na Editora Teosófica, em Brasília, é do professor Taimini, e é um livro que ele aborda, ele comenta o Yoga Sutras do Patanjali, ou seja, os aforismos do Patanjali, que é uma escritura ponto a ponto, né? E ali está o conceito de Purusha, dentro da tradição do yoga, que, por semelhança, é a mesma coisa que o orixá. Roger Feraldi já falava isso, né? Roger Feraldi dizia que o Purusha do yoga, dos Vedas, era o mesmo orixá, e por corruptela foi se transformando e chegou no Brasil como orixá. Então, eu bebi dessa fonte. O professor Taimini era um estudioso da Sociedade Teosófica da Índia, ele é um indiano, e esse livro foi a base do meu estudo, da minha preparação que eu tive que ter para começar a psicografar a Missão da Umbanda, que ele tem uma pegada muito teosófica, né, em função desses saberes, desse estudo que eu aprofundei dentro da teosofia, né?
O livro Samadhi, quando você o recebeu, fala um pouquinho para a gente da experiência de psicografar esse livro, porque da sua lavra é o livro que eu mais gosto. A gente acabou na reedição dele, ele mudou o nome para Elucidações de Umbanda, né? Eu gostava muito desse título, Samadhi, mas o editor conversou comigo e disse, olha, mas Samadhi ninguém sabe o que é. O livro poderia vender mais se você tivesse um título mais palatável, né? Isso é muito comum nas editoras, né? Eles se preocupam muito com a questão do título, a comunicação, eu acho que faz parte, né? E eu entendi, intuí, disse, não, tudo bem, não é o título que vai modificar o conteúdo, né? Esse livro, ele foi o segundo livro, né? E eu me lembro que na época, foi interessante esse livro, Edelso, porque eu tive uma experiência de samadhi mesmo, né? Tipo um desdobramento, que eu tive uma comunhão com a consciência divina, assim, como se eu tivesse uma experiência de totalidade, uma epifania, né? Que foi conduzida pelo mestre Ramatiz. Ele que me ancorou nessa experiência para mim vivenciar e saber o que era um samadhi, né? Eu acho que por condição própria eu não teria condição de ter aquela profundidade. Por isso que o título foi Samadhi, né? Que seria esse estado de totalidade com a consciência divina, com a consciência suprema, né? E foi um livro, para mim, ele foi muito marcante, né? Primeiro pelo desafio de ser o segundo livro de Ramatiz, na psicografia, porque o pintou naturalmente, depois do primeiro livro, eu fiquei muito inseguro. Eu achava que eu não era capaz de sustentar o nome de Mestre Ramatiz. Pesou nos ombros, era muita responsabilidade, né, de você continuar escrevendo e trazendo a chancela dele. Então, eu tive um processo meu anímico de dúvida, de insegurança. Será que é isso mesmo que eu quero? Eu não esperava isso da minha mediunidade, toda essa responsabilidade, 2 filhos pequenos para criar, aquela coisa toda. E quando eu tive essa experiência de Samadhi, mudou. É como se você bebesse um vinho místico, né? Um néctar divino, que você diz assim, olha, esquece esse medo, esquece essa insegurança, o que é importante é a obra, você continuar, né? Então, foi um livro para mim muito marcante. Nessa tua experiência que você teve, o que foi mais impactante? O processo ou a chegada em relação ao Samadhi? Olha, porque algumas pessoas que eu converso, eu tenho uma obra que eu falo sobre, um opúsculo que eu escrevi sobre experiência mística e espiritismo, e eu conversei com algumas pessoas, poucas pessoas, que relatam uma experiência mística de fato, né? A maioria das pessoas que eu conversei, elas falam que o processo passa a ser mais interessante do que a própria chegada ao êxtase, aquela coisa, né? Algumas pessoas me falaram que o êxtase é um negócio absurdamente impactante, mas eu recebi de muitas pessoas essa experiência de que a caminhada, a condução para a chegada lá, para eles foi muito mais impactante, porque foi uma coisa de descoberta. Então, na época eu não percebi que eu tive essa caminhada. Foi muito espontâneo, eu não esperava isso aí. Aí eu atribuo a ancoragem da consciência de Mestre Ramatiz. Eu não teria condição, animicamente, sozinho, de chegar a essa epifania, esse estado de consciência superior, de arrebatamento, de yoga, de totalidade. Foi uma experiência muito marcante porque eu sumi, o meu ego sumiu, eu me desintegrei e por um lapso de tempo, um espasmo de tempo, eu fui a consciência cósmica, eu era a consciência cósmica, eu era as estrelas, eu era os planetas, eu era o infinito e tudo eu compreendia, tudo eu entendia, tudo eu sabia. E quando eu voltei para essa personalidade, para esse ego mortal, finito,
né? Aí que me deu um impacto, tipo assim, nossa, quem sou eu? Né? Eu fiquei meio fora do prumo, tipo assim, e agora? O que eu faço? Fiquei meio aliado, eu não conseguia voltar realmente e assumir a minha personalidade, os meus compromissos. Eu fiquei muito impactado, eu precisei de um tempo quieto, fiquei quieto, em silêncio, só refletindo. Então, o retorno dessa experiência foi muito marcante. Eu acho que o que aconteceu na época, eu acho que eu tomei um soco na boca do estômago. Tipo assim, você está em dúvida e tal. Então, eu vou te mostrar o que é. Vai ser mostrado para você o que está além dessa personalidade ego, que está te causando medo, que está te gerando aversão. E você não está enxergando a oportunidade que você tem de evolução com essa obra, de retificação kármica, de aprendizado. Eu não estava enxergando nada disso aí. A oportunidade de aprendizado com a obra, porque eu acho que o médium aprende muito, né? Na caminhada dele, conforme ele vai escrevendo, vai aprendendo muito. E eu não estava enxergando nada disso aí por ego, porque o medo, a aversão, a insegurança é um movimento do ego. Né? Eu fui tirado de uma zona de conforto e eu queria continuar naquela zoninha de conforto. Me deixa aqui, trabalhador no centro espírita, quietinho, eu entro e saio, faço meu feijãozinho com arroz, não sou visto, faço a minha caridade, vou para casa. E eu fui tirado de uma zona de conforto, que estava tudo programado, e me vi num movimento, né, numa alavanca, numa obra que tem uma visibilidade, tem um impacto, né? Então, eu acho que foi uma maneira de domar meu ego, né? De eu me conscientizar. Aí sim eu tomei consciência da importância e da oportunidade, da misericórdia divina de eu poder ter nessa encarnação a possibilidade de fazer essa parceria com o mestre Ramatiz, que eu teria também em termos de, não que eu faça por interesse, mas em termos de retificação kármica, porque santo eu não sou. Eu acho que médium santo tem muitos poucos. Talvez Jesus, Francisco de Assis, mas é um ou dois aí por aí. Então, o que eu entendi é que você não estava buscando essa experiência, ela aconteceu, né? Aconteceu. Eu não estava buscando. Agora, obviamente, que depois de mais maduro, depois de tantos anos de prática de yoga, de meditação, eu já tive outras experiências assim de epifania, de consciência alterada, superior, mística, nada que se comparou àquela, né? Mas aí por esforço próprio, por prática, por continuidade, por regularidade, aquela realmente foi inesperada e eu não teria condição, se não tivesse a ancoragem, o acostamento, vamos dizer assim, de mestre Ramatiz, eu não teria condição de ter passado por aquela experiência. Você sabia que o Hercílio passou por essa experiência também, para escrever o Evangelho à Luz do Cosmo? Não sabia. Eu vou te mandar o relato dele, eu tenho. Poxa, que bacana você me falar isso, cara. É um Ele passou pelo presentão. mesmo, ele passou pelo mesmo processo. Nossa, mãe do Eu céu. tenho uma carta dele, que ele trocou com o Edgar Armon, onde ele fala que o Ramatiz fez exatamente isso que você descreveu com ele, antes dele escrever o Evangelho à Luz do Cosmos. Você sabe, Edelso, não que a gente procure isso, né? Mas esse teu relato, ele é importante porque nos dá referência, assim, puxa vida, que legal, né? Por saber disso. O mestre Ramatiz, a característica dele é essa, ele ensina pela experiência direta, sabe? Ele te bota na experiência para você aprender com a experiência. Então, eu digo que é um grande professor das almas, né? Um grande guru, um grande mestre, que vai te ensinando de forma silenciosa e você vai aprendendo, é a maneira que ele vai te conduzindo, né? Deixa eu colocar uma pimentinha nessa conversa aqui. Tem uma das cartas do Hercílio para o comandante, ele relata que o Ramatiz estava programando para 2300 um reencarne na região central aqui do Brasil, provavelmente seria Brasília, enfim, não sei.
e ele estaria vai tentar um reencarne com um grupo de discípulos ali numa comunidade, como se fosse uma comunidade esotérica, para prepará-los para depois, acho que de umas 2 ou 3 tentativas de reencarne aqui, prepará-los para Marte. Como que você vê essa história de uma possibilidade do Ramatiz reencarnar? Bom, já sabia disso? Você já... eu já sabia, eu tenho essa confirmação dele de maneira direta. Uhum. Ele vai reencarnar, e agora não sei a data. Quando em 2010... Oi? Ele não precisaria disso, né? Não, ele vem, não precisa. Não, karmicamente, nem pensar, né? Viria mesmo por missão, ou por amor, né? Não tem mais nenhum resíduo kármico com o nosso planeta. Ele só tem Dharma, né? Ele só tem ação com a consciência divina, não tem mais nenhum resíduo. Ele está com a gente porque ele quer, por amor. Não precisava estar aqui, né? De forma alguma. No ano de 2000, eu tinha já psicografado 13 obras com o mestre Ramatiz. Ele me chegou assim, de forma inesperada, eu não esperava aquilo. Ele disse: olha, por hora nós vamos parar de psicografar. Talvez futuramente a gente psicografe esse último livro. Eu estou envolvido com um grupo de discípulos que estão reencarnando, eu preciso dar atenção a isso. Mais adiante eu próprio reencarnarei, que é muito importante para esse terceiro milênio e tal, o momento que nós estamos passando e tal. E eu fiquei um pouco triste, aí ele disse assim: não se preocupa que você vai continuar seu trabalho, outros mestres vão se apresentar, fique tranquilo. Ok. E aí se passaram 10 anos até esse livro, né, Umbanda Oriental. Se passaram 10 anos desde então. Então, o que eu sei é isso, que de fato vai haver essa reencarnação, não sei precisar data, não sei te dizer quando isso vai acontecer. Sei que muitos espíritos ligados a Ramatiz já reencarnaram, eu, inclusive, já identifiquei 2, né, que são da egrégora da Fraternidade da Cruz do Triângulo. Foi muito interessante, eu estava fazendo um batizado aqui no espaço, um dos filhos de um casal de médios aqui da casa, quando fui fazer o batizado, eu sintonizei e me falaram, né, me mostraram que era um desses veio abrigado por um casal de médios, enfim, muito bacana. Eu disse: nossa, que legal, né? Vai ter toda a condição, os pais trabalhadores já estão na espiritualidade, né? Essas crianças que estão vindo para transformar o planeta, né? Elas já vêm com um nível de evangelização muito alto. São crianças leves, crianças que não têm culpa e que vêm, de fato, para trazer uma mensagem, uma ação transformadora no planeta, né? Sem dogmas, né? Sem dogmas, sem dogmas. Bom, fala um pouquinho para a gente, então, dessa sua nova trajetória aí com esse lançamento aí. Umbanda Oriental? Exatamente, Umbanda Oriental. Então, veja bem, eu já de algum tempo eu estava observando que dentro da minha experiência com yoga, com tantra, com meditação, que isso reverberava muito dentro do terreiro. Eu observava práticas do tantra dentro do terreiro, entidades, pretos velhos, caboclos ligados à tradição do Oriente, né? Conduzindo seus médios e tal, mas isso tudo de forma muito velada. E isso começou a me inquietar, esse tema começou a me bater na mente, eu comecei conforme eu ia me aprofundando dentro do yoga, na minha prática espiritual, individual, cada vez mais abriu o meu senso de percepção dentro do terreiro em relação a essa tradição. A Umbanda Oriental não é ineditismo de Ramatiz, nem exclusividade. Ela começa com W.W. da Mata e Silva, Mestre Yapacani, na década de 50, 60, na Pavuna, no Rio de Janeiro. Tempo de Umbanda Oriental. Meu pai frequentou o tempo de Umbanda Oriental na Pavuna, nós moramos na Pavuna, no Rio de Janeiro.
O pai era militar. Eu fui batizado na Cachoeira de Itacuruçá, onde o tempo de Umbanda Oriental foi para Itacuruçá depois, na década de 70. Só que ficou uma lacuna em relação ao descortinar mais profundo da tradição do Tantra, da tradição do Yoga dentro da Umbanda. O mestre o Rivas Neto, mestre Arapiaga, ele começou uma obra que ia falar sobre isso. Seriam 3 volumes. Ele escreveu o primeiro volume, Cura e Autocura Tântrica, que ele iniciou esse assunto e ele não deu continuidade, depois veio a desencarnar, né? Nós temos, dentro da Umbanda esotérica, já uma prática relativamente estruturada de Umbanda oriental, com mantras por chakra, por yantras, que são formas geométricas de concentração por chakras. Mas o que Mestre Ramatiz se propõe nessa obra é fazer uma convergência entre a tradição do Tantra milenar oriental com a tradição do Orixá, e faz essa síntese, faz essa costura, e traz diversos pontos em comuns. Aí ele descortina por elemento, por chakra, por Orixá, faz um recorte dentro do mediunismo de terreiro, e foi um livro muito gratificante. Ele foi escrito em 40 dias, depois que eu comecei a escrever, que eu sentei, estava organizando o material, quando eu sentei no primeiro dia para escrever, que eu ia começar a escrever de fato, aí Mestre Ramatiz traz a chancela, se apresenta e traz a chancela do livro para ele. Foi uma surpresa para mim, uma grata surpresa, uma experiência bem... Eu descrevo ali na introdução do livro essa experiência que eu tive com ele. E o livro 40 dias estava pronto, fluiu com muita inspiração, fiquei muito inspirado, estava no recesso, eu fiquei trancado dentro do terreiro, eu só saía para caminhar e voltava, escrevia, ia dormir, no outro dia saía para caminhar, eu fiquei em recesso. Em 40 dias o livro estava na mão do editor. Eu chamei a editora para ter uma reunião com ela, ela veio e mostrei o projeto para ela, ela se encantou e o livro está aí impresso, graças a Deus, né? Dentro do seu projeto, você desenvolve aí Como você chama o seu espaço? É terreiro? É centro? A gente se define hoje Triângulo da Fraternidade, Casa de Ramatiz. Isso é que a gente está assumindo assim, na nossa comunicação nas redes sociais, né? Triângulo da Fraternidade, Casa de Ramatiz. A nossa denominação social no estatuto é Grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, né? Então, hoje a gente é uma casa de Umbanda tradicional, que tem esse viés do Oriente, essa pegada da tradição do Oriente. A gente tem meditação, a gente tem aula de yoga, e temos também essa pegada da tradição do Orixá, mais esse lado africano. Então, converge as duas, né? Não é bem uma Umbanda popular, eu diria que é uma Umbanda tradicional, porque as nossas giras públicas, elas são fundamentalmente de Preto Velho, Caboclo e Oriente. Essas três formas de apresentação. Por que essas 3 formas de apresentação? Preto Velho, está faltando Preto Velho nas umbandas aqui no Rio Grande do Sul. Tem de tudo, cada vez menos Preto Velho e menos Caboclo. Então, a gente tem uma orientação de enfatizar nas sessões públicas Pai Velho e Caboclo. E a linha do Oriente, ela recheia essas 2 linhas nas nossas sessões públicas, em função de ser uma casa de Ramatiz, e aí dá a oportunidade, não só para os médios. A gente sempre olha o aspecto do médio, né? O médio está evoluindo, o médio precisa da tarefa, o médio precisa trabalhar na mediunidade. É verdade, mas nós esquecemos que os espíritos do lado de lá, a grande maioria, também está evoluindo e precisa da tarefa com os médios para resgatar karma. Nós temos entidades na linha do Oriente que vêm trabalhar na linha do Oriente, às vezes também se apresentam como Preto Velho, que eles estão reaprendendo a escutar as dores da humanidade no aconselhamento, porque eles acharam em determinado momento que numa vida monástica, no eremitério, dentro de um recolhimento, dentro de uma tradição, que eles eram iluminados. Eles tinham encontrado a consciência suprema, que é dar um salto quântico
e que eles iam se fundir com a consciência cósmica e tal, e não aconteceu isso. Em verdade, eles fortaleceram em algum momento o ego e se afastaram das dores humanas. E a Amatiz nos diz sempre que a genuína iniciação se dá no dia a dia, né? Um ser humano ali nas mazelas, nas dores, no sofrimento. Então, eu percebo que tem uma parcela de espíritos que estão reencarnando no Brasil, que eles estagiam na Umbanda e reaprendem a escutar as dores da humanidade, ou seja, as queixas do consulente, né? Porque uma consulta de Umbanda, o que é? É uma coletânea de queixas. O pessoal vem e fala da saúde, fala do emprego, fala do filho, fala disso, fala daquilo. Ele está com depressão, ele está com ansiedade. Ninguém vem com um aconselhamento, um passe na Umbanda falar coisa boa, né? Se é para falar coisa boa, ele não toma o passe, né? Então, então é uma grande escola, né? Esse olho no olho, essa boca orelha, não só para nós médios, mas também para uma camada de espíritos, né, que precisam da tarefa mediúnica no astral também, há uma reciprocidade para essa evolução. Então, o nosso trabalho com a linha do Oriente, serviços públicos, dá abertura para esse estágio também desse trânsito, esses espíritos que estão vindo do Oriente vão reencarnar no Brasil, estão reencarnando no Brasil. Um tempo atrás, Edelso, eu estava numa prática de meditação, pratico de meditação de manhã, sempre, 5 horas da manhã, é meu horário de prática. Eu já tenho uma sequência já de prática e tal, e eu estava ali em meditação, sentado, olho fechadinho e tal, e se apresentou, abriu assim na minha percepção psicofísica, visual, né, chakra adina, 2 espíritos do Oriente, né, 2 orientais, dois yogizinhos, assim, indianos, né, e me cumprimentaram, eu disse, tudo bem, olha, estou na minha prática de meditação, não é trabalho mediúnico, porque a princípio a finalidade da prática de meditação não é mediunismo, mas tudo bem, às vezes acontece de maneira espontânea. Eles disseram assim, não, nós só estamos te agradecendo pela casa manter o trabalho da linha do Oriente, nós vamos fazer um estágio na tua casa, na egrégora, na linha do Oriente, e nós vamos nos preparar para reencarnar no Brasil. Então, a gente vai aprender com os consulentes brasileiros, né? Entender a cultura, entender as dores humanas, reaprender a escutar as dores humanas. Eu achei tão bonito aquilo, cara. Era um casal, era uma mulher, uma yogini e um yogi. E eram monásticos, estavam com roupas monásticas, né? Não sei qual é a tradição que eles tinham se vinculado na última encarnação, enfim. Você me fez lembrar um pouco o Paramahansa Yogananda, né? Que era essa a proposta dele, né? Principalmente quando ele vem para a América, né? Sim, ele faz essa síntese, né? A sabedoria do Oriente com o Ocidente. Ele E tem uma tinha obra essa coisa de estupenda. ficar meditando só o tempo todo, aquela coisa, né? Que você tem que ouvir as dores das pessoas, você tem que sair a Sim, campo, tem que, isso aí, né, dar de si para os outros, né? exato. Eu acho que você tem um momento da sua prática individual de meditação, de yoga, mas a finalidade precípua dessa prática espiritual, como qualquer outra prática, no meu modo de ver, é fazer com que você seja um ser humano melhor, mais resiliente, com mais empatia, mais integrado na vida humana para auxiliar a humanidade. Você imagina, Edel, se todos nós saíssemos, fôssemos subir o Himalaia e abandonar os centros urbanos e abandonar a humanidade. Bom, primeiro que não ia ter Himalaia, ia faltar caverna, né? Porque tem um movimento de escapismo, de fuga, de você achar que vai buscar iluminação, se recolhendo, indo com o eremitério, e daqui a pouco você está fortalecendo o teu ego, né? Então, nesse sentido, eu acho que tanto o Espiritismo quanto a Umbanda no Brasil, eles dão essa oportunidade de você fazer essa linha de frente com a mazela do ser humano, com a dor, com a aflição, o tormento do ser humano, né? Isso é uma iniciação, na verdade, né? Mas é curioso porque também dentro das religiões tradicionais, esse comportamento é muito comum, né? No espiritismo também não é diferente. A pessoa quando tem problemas a resolver fora
e ela se enfia cada vez mais dentro do centro, o que ela está fazendo? Ela está fugindo, ela está tentando transferir a responsabilidade dela para dentro do centro espírita, né? Ou seja, o aprendizado dela vai para onde nesse momento? Ou usa o centro espírita como fuga pela sua incapacidade de lidar com a vida lá fora. É verdade. E, em verdade, seja o centro espírita, seja de Umbanda, a loja teosófica, a maçonaria, ou a filosofia espiritual que seja, ela tem que nos instrumentalizar para nós nos tornarmos seres humanos melhor, mais resilientes, com mais empatia e ter mais perseverança, tenacidade para suportar os embates da vida mundana, né, da vida diária, que é a grande iniciação, né, Delcio? É a grande iniciação, né? A luz do dia, né, como diz Ramatiz. A luz do dia, como nos diz Mestre Ramatiz, né? Então, o pessoal aqui se manifestando já com algumas perguntas. A Antonieta Facas está perguntando sobre essa questão que foi revelada, inclusive, pelo próprio Ercílio, né, de algumas vidas de Ramatiz, como Pitágoras, como Filon de Alexandria. Nunca te passou nenhum tipo de curiosidade nesse sentido de chegar e questioná-lo sobre esses aspectos, essas coisas? Não. Ainda bem que ele foi para o seu lado. O discípulo nunca questiona o mestre. Se o mestre vir te dizer, tudo bem. Não te disser nada, tu fica quieto. Você chegou a pesquisar isso? Olha, eu tenho uma experiência minha, pessoal, direta com o mestre Ramatiz, que eu relato no livro, lá no final, na biografia, tem uma parte que é só minha. Tá. Eu tive uma experiência há um tempo atrás, isso há mais de 20 anos, mais ou menos, foi em 2002, 2003, que, muito interessante, nós éramos uma família, meu pai era irmão de Ramatiz, nós morávamos numa grande casa na Índia, de uma propriedade grande, toda cercada, tinha um muro alto, tinha pés de manga. O meu pai era um comerciante, ele trazia tecidos, ele comercializava, ele exportava e importava, ele era um atacadista, a gente era uma família rica. E o Ramatiz era um jovem de uns 18 anos, 16, 18 anos no máximo, e era o meu tutor, meu instrutor, meu professor. Então, ele me ensinava sânscrito, me ensinava música, matemática, e ele já era um Swami dentro da tradição de Rama, foi um avatar, né, assim como Krishna, né? E aí meu pai construiu embaixo de uma mangueira muito bonita que nós tinha no quintal, um pequeno templo de Rama para mestre Ramatiz. Ali ele tinha os seus alunos, ele ensinava aulas de yoga, respiração consciente, pranayama, estudo das escrituras. Eu me lembro dessa experiência direta. Eu não sei quando é que foi isso, que contexto que foi, não sei que ano que foi, me foi muito marcante, né? Essa é uma referência pessoal minha que eu tenho. No teu livro aqui, tem uma parte que você fala da Kundalini, né? A Kundalini, ela é um assunto, principalmente dentro do espiritismo, muito pouco ventilado. Quem levanta essa lebre foi o comandante Edgar Armon, que inclusive nos ensinou a fazer a reativação dos chakras através da Kundalini, né? Então, o que ele fez? Ele criou uma prática, né, com as mãos, para você deve conhecer, né? Ele criou essa prática através das mãos, com exercícios para fazer a reativação. Mas nós temos aqui na história da vida do Edgar Armon, um questionamento que foi feito a ele. Comandante, é verdade, precisa fazer essa movimentação, né? E o Armon falou assim, olha, precisar não precisa, porque a Kundalini você pode reativar numa respiração yogi, por exemplo. Falou, mas como é que você vai ensinar as pessoas a fazerem isso dentro de uma tradição completamente barulhenta, como é o mundo ocidental? Mas é perfeitamente possível fazer. Na sua prática, na forma como você lidar com isso, como que é feita essa questão da Kundalini, do trabalho com o fogo serpentino?
Então, dentro da tradição do Tantra Yoga, a gente aprende, né? Cada chakra tem um mantra seminal, cada chakra a gente tem uma mandala, um yantra para concentração, e existem técnicas, né? Chakra a chakra para você ir abrindo, né? Tanto de mantras como de concentrações nessas formas geométricas, cromoterapia. Isso é um processo gradativo, lento, né? Ele tem que ser bem orientado. Agora, se você não fizer essas práticas, você vai deixar de abrir a Kundalini? Não. Todos nós temos Kundalini. É o nosso sopro vital, que se aloja na base da coluna vertebral. Esse sopro sai quando a gente desencarna. Quando a gente desencarna, a última inalação, a última exalação, ele sai do corpo, né? Aí tem o desprendimento, desligamento do cordão de prata, etc. e tal. Qualquer um de nós, independente de religião, independente de crença religiosa, qualquer um de nós, a qualquer momento, pode ter uma abertura total de Kundalini e ela subir e bater no topo, bater aqui no Adhyana Chakra, no Sahasrara, ao longo da coluna vertebral, e abrir todos os chakras, né? De como tirar os selos, vamos dizer assim. Só que acontece, muitas vezes isso acontece, o indivíduo ele não está preparado para suportar essa valência. Vou te dar um exemplo. Aquele pintor famoso, pintava os girassóis, como é que era o nome dele? Oi? Van Gogh. Van Gogh? Van Gogh? Van Gogh. Van Gogh tinha a Kundalini aberta, lá no topo da cabeça. E ele pintava, ele tinha uma energia criativa enorme. Só que ele também tinha sérios problemas psicológicos, esquizofrenia, mania de perseguição. Então, assim como outros gênios ao longo da história, o próprio Mozart, né? Temos tantos outros, que é quando a Kundalini, ela, de alguma forma, o espírito reencarnado precisa passar por aquilo ali, ela abre e você não está preparado para suportar aquilo com uma consciência condizente. Porque o que acontece? Quando cada chakra, quando ele abre, ele também abre aspectos, impulsos reativos do nosso subconsciente, que a gente traz de encarnações passadas. Então, se você abre todos os chakras num soco, todos esses impulsos reativos de vidas passadas, como um grande portal do inconsciente, se abrem e eles vêm à tona para a tua personalidade integrar no estado de vigília. Aí a pessoa sai da casinha. Ela entra, ela perde o senso, ela perde a referência, ela fica meio esquizoide. Por isso que se tem tanto cuidado no Tantra, na tradição do Yoga, no Tantra. Por isso que os mestres na Umbanda, os pais velhos, caboclos, desenvolvedores, têm tanto cuidado na abertura de chakra dos médios durante os transes. Por exemplo, quando o preto velho curva a cintura do médium, vou dar o que é muito popular e conhecido. Aquela curvatura da cintura do preto velho, né? Ele curva ali, bem na base da cintura. O pessoal diz assim, preto velho tem problema de coluna. Não, preto velho não tem problema de coluna. Tá? Você, por favor. Eu tenho problema de coluna, de lombar, preto velho não. Mas quando ele dá aquela curvada, ele está vibrando no chakra correspondente à vibração dele, que é o Muladhara Chakra, o chakra básico. Quando ele comprime, ele não só abre o chakra, como ele faz uma compressão, né, psicofísica no chakra ali, ele comprime os plexos. O que acontece ali? Dá um soco no Kundalini, o Kundalini sobe e, a partir desse pulso, muito ectoplasma, muito fluido vital do médium sai. Né? Sai pelas mãos, sai pelo umbigo, sai pelos ouvidos, e esse fluido ele é usado, né, para socorro, para cirurgia perispiritual, para plasmar alimento, para dar banho, enfim, as finalidades as mais diversas no astral. Então, um exemplo de Kundalini no mediunismo. E sempre que há uma atuação de uma entidade que vem se comunicar, ele vai atuar sobre um plexo nervoso, sobre um chakra. E se não houver um movimento da Kundalini ao longo da coluna vertebral, o médium não vai sintonizar. Ele vai ter dificuldade. Às vezes, o que acontece?
as entidades do mundo astral, elas atuam diretamente na pineal. Atuam diretamente na pineal. Mas a pineal, para ela estar expandida e ela ser um centro de recepção, né, na mediunidade, ela também precisa de um tônus vital da Kundalini. Isso sobe ao longo da coluna vertebral, aí sai direto, vai direto na pineal. Só que ele não rompe nenhum chakra, mas isso tem que ser conduzido. Tem que ter a entidade que está no astral, ela tem que saber conduzir isso, de maneira que quando cesse o transe, a Kundalini volta, se aloja novamente na base e o médium volte à sua normalidade psíquica, que ele integre novamente a sua personalidade, que ele não fique com nenhum desequilíbrio, né? Travou a internet dele lá. Oi, tá ouvindo, Norberto? Tá ouvindo, Norberto? Eu vou... Oi. Como é que tá agora? Voltou. Desculpe, deu uma falha aqui na internet, no meu sinal. Tem problema. Agora voltou. Voltou, tá normal. Desculpe, Edelson, onde é que você não escutou o que eu estava falando? Não, você estava falando dessa questão da pineal, quando da Kundalini. Ela bate na pineal e depois ela vai voltar. Sim, sim. Por exemplo, você pegar uma ideação, um guia espiritual, um mentor, um mestre, direto na pineal do médium. Então, um processo bem mental, corpo mental, né? Ele não mexe nenhum chakra, direto na pineal. Só que, para isso, precisa de um pulso da Kundalini ao longo da coluna vertebral, o Nadi Sushumna. Aquilo tem que dar um pulso para que a parte etérica da glândula pineal tenha o quanto de energia o suficiente para suportar esse campo magnético que se forma, sem causar nenhum dano ali orgânico por médium, tal, etc. Então, a Kundalini, ela está o tempo todo, toda a nossa energia vital, que ela circula ao longo da coluna vertebral, necessariamente não quer dizer que você vai ter um samadhi, que você vai ter um estado superior de consciência, quando bem conduzido, ok? Quando bem conduzido. Isso acontece de maneira espontânea no centro espírita, no centro de Umbanda, nos candomblés, em qualquer lugar, porque é intrínseco e inerente ao ser humano. Desde o momento que todos nós temos coluna vertebral, todos nós temos chakras e plexos nervosos e glândulas ligadas a esses plexos, a esses chakras, então, isso faz parte do ser humano. O médium no centro espírita, cuidar na psicofonia do espírito sofredor, a Kundalini dele, se não for ativada no chakra básico e no segundo chakra, que é o Svadhisthana, para suportar aquele choque anímico, ele vai sair todo estropiado da mesa. Mesmo ele tendo a cobertura do guia espiritual, ou tiver a cobertura de um Exu, no astral, de um guardião, mas ele tem que ter esse pulso de Kundalini, primeiro para ele conseguir mitigar esse impacto fluídico deletério que impacta ali. Ele não consegue captar a nível psíquico se o chakra não for ativo para aquela entidade sofredora. A entidade sofredora atua no chakra básico, no Svadhisthana chakra e também no Manipura, no umbigo, né? Esses 3 chakras inferiores, fundamentalmente é a atuação de entidades sofredoras, enfim, etc. Né? Então, a gente não precisa ter técnica nenhuma, não precisa entender que é o Kundalini, mas está acontecendo ali, porque faz intrínseca a fisiologia oculta do ser humano. Talvez tenha sido isso que o Edgar Armon, com sabedoria, observou, não sei se ele tinha uma pegada oriental, se ele estudava yoga, ou teosofia, as coisas do Oriente, estudava? Sim. Ah, bom. Está explicado. Ele foi um dos discípulos de Ramatiz, né? Ele tem na troca. Eu vou te mandar o material, você vai ver essa conexão do Armon com o Ramatiz e o Ercílio. Eles trocam cartas e eles se identificam, né? Eles vão se identificando nas encarnações. É um negócio muito,
Muito interessante. Você sabe que você falando dessa questão da reativação dos chakras aí, com a questão da Kundalini, eu trabalho com cinema, nós temos, não vou mencionar o nome, mas nós temos uma preparadora de elenco muito famosa no Brasil, que ela trabalha com os atores, a preparação do elenco dela, a primeira coisa que ela faz é reativar os chakras, principalmente os inferiores. Só que depois ela deixa o cara sozinho. Ela não faz o trabalho de, sabe, de você, agora vamos fechar esse negócio. E ela leva um monte de problema para alguns atores. Conheci atores excelentíssimos que, durante uma preparação de elenco, eles estão assim, tinindo na criatividade, porque ela fez todo aquele trabalho de reativar o chakra, só que depois ela largou a pessoa lá, virou as costas e foi embora, o cara enlouquece, né? Assim. Às vezes o ator ele não consegue se desvencilhar da personagem, né? Se Exatamente, é disso confunde que eu tô na, falando. na personalidade dele e ele fica com aquilo vibrando. Eu tenho um diretor de teatro que está com a gente a gente tem o serviço de meditação às terças-feiras, né? Uhum. A gente trabalha muito isso, chakras, chakra, meditação no chakras, enfim. A gente trabalha muito isso aí. Aqui um trabalho prático, tem estudo e tem a prática também. Eu já tenho 9 anos esse trabalho. E ele comentou comigo que logo no início que ele começou com a gente, ele percebeu que ele trouxe, que ele se deu conta nele que ele estava vivenciando um monte de aspectos assim, psíquico, emocional das personagens que estavam ficando com ele não conseguia integrar na personalidade dele ou retornar à personalidade dele, ao ponto dele ficar meio esquizoide, síndrome de pânico, sabe? Eu disse para ele, cara, tu vai ter que ter muita calma, nós vamos começar com as meditações no chakra básico, segundo chakra. Olha, as primeiras meditações, daqui a pouco vai dar um rebote, disse para ele, porque isso aí tá muito sensível, então, mas você não desiste, pelo amor de Deus, não desiste. Tchê, ele, no segundo encontro, depois do segundo encontro, ele se hospitalizou. Aí tem um problema no pâncreas, o negócio somatizou, um negócio muito, muito forte. Só que quando ele saiu do hospital, ele se deu conta que aquilo era dessa personagem que ele estava vivenciando, que tinha a ver com o chakra básico, né? Só que quando ele sai do hospital, ele se deu conta, bom, agora eu larguei a enfermagem, larguei a enfermidade, e essa personagem foi junto, e eu estou na minha vibração original. E ele conseguiu dar a volta e se integrou, está firme na nossa meditação, todas as terças-feiras, só que agora ele faz assim, ele cria um campo de proteção, ele separa aquela dinâmica do teatro, ele entra, mas procura na hora de sair, ele sai e fortalece o chakra dele, entendeu? Interessante tu trazer esse relato aí, né? Bem assim. Nós temos um caso de um ator também famoso aqui no Brasil, que fez um seriado chamado A Muralha, que ele teve muita dificuldade de sair do personagem. Muita dificuldade. Porque o personagem dele utilizava toda a energia da Kundalini e do chakra, dos chakras inferiores, né? O genésico, o básico, era um negócio doido, assim, e ele foi um destaque na minissérie, e assim, foi uma coisa doida para o cara sair do personagem. Foi muito difícil, muito difícil. Bom, pessoal, a gente está aqui com uma galera. O Sebastião, lá de Cuiabá, está pedindo o endereço. Eu vou postar o endereço do Instituto aí do Norberto, eu posto no grupo, tá, Sebastião? Aí vocês vão para aí, posto para todo mundo, o pessoal que quiser. Vai receber visita aí, hein, Norberto? Vai te procurar aí. Beleza? Bom, se ninguém tem mais perguntas, vamos deixar o homem descansar, que ele está se recuperando de uma cirurgia. Lembrando que a presença do Norberto aqui também, ela está ligada a um projeto nosso, que é o documentário do Ramatiz, que é Ramatiz, a luz que vem do Oriente. Procurei o Norberto, ele se prontificou a dar o depoimento dele para enriquecer o nosso trabalho, então já iniciamos uma parceria aí, que não sei se é dessa vida ou de outra também, mas não importa, o mais importante é a gente poder levar a mensagem de Ramatiz adiante. Eu quero te agradecer
por ter aceitado participar do documentário do Ramatiz e agradecer você por você estar aí convalescente aí, mas deu a oportunidade da gente poder bater esse papo gostoso com você. Obrigado, Adelso, obrigado a todos. Esse assunto não se esgota aqui, porque falar de Ramatiz, falar de espiritualidade, universalismo e de diversas tradições, isso não esgota nunca, né? É um assunto que não tem fim. Eu me lembro quando você contatou comigo para a gente fazer o documentário, aí no segundo contato seu foi quando você pediu para mim fazer os vídeos, e eu estava no final da revisão do livro, né? E eu disse, poxa, um bando oriental, e ele vem com o documentário A Luz que Veio do Oriente. Eu só achei a sincronicidade, um momento, né? Eu disse, mas não vou falar nada para ele, eu vou esperar o livro sair, porque você sabe como é que é a editora, né? Numa dessas sai ano que vem. Ó, não deu para imprimir esse ano, faltou dinheiro, etc. Sabe que a editora tem isso é normal, né? Faz parte, o mercado editorial é muito difícil, os custos de impressão estão altíssimos, mas coincidiu do livro praticamente estar saindo junto com a finalização do teu documentário, então eu senti que ali a sincronicidade estava dizendo alguma coisa assim, puxa, isso aqui não é um mero acaso, né? Então, muito obrigado, querido, por você me dar a oportunidade também de participar desse documentário, que vai ficar registrado para a história, né? E meu respeito incondicional a todos os médiuns de Ramatiz, todos são legítimos. Eu acho que todos fazem um trabalho magnífico dentro do contexto da cultura e do contexto da necessidade de mestre Ramatiz com cada um deles. Meu respeito incondicional, minha profunda admiração a Ercílio Maes, o primeiro médium de Ramatiz, que nos trouxe uma mensagem vigorosa e profunda, um profundo respeito a ele, a Mauro Maes, a sua família que eu conheci, a seus filhos. Então, só gratidão por poder, de alguma forma, estar honrando esse legado, humildemente, o trabalho de Formiguinha, mas está levando adiante essa bandeira de Ramatismo. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Nós é que agradecemos. Você tem aqui dia 1/11 vai ter um workshop de lançamento do livro, né? Isso, a gente vai fazer aqui, o Pai Caetano, vem de Curitiba, vai fazer aqui também um lançamento, a gente está na Feira do Livro, dia 18 de outubro agora, eu estou no Rio de Janeiro, na Casa Francisco de Assis, que é em Laranjeiras, está fazendo 50 anos, me convidou para ir lá dar uma palestra e lançar o livro. É uma casa espírita, não é federada, mas que toca também um banda esotérica. Achei muito legal, uma casa de 50 anos, então estarei lá com fraternidade com os irmãos. Oi? São Paulo, você não vem, não? Olha, convidando. Vamos organizar. Tendo oportunidade. Tá bom. Tá bom, querido? Tá bom, um abraço para todos vocês, hein? Obrigado, Norberto. Fique com Deus. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Em breve a gente solta esse material no YouTube. Tchau. Tchau.